Olá a todos e sejam bem-vindos ao balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de maio. Mês de maio esse que desde há alguns anos é pelo menos aqui em casa, dedicado não exclusivamente, mas quase exclusivamente à literatura espanhola. Como sabem, durante o mês de maio eu convido-vos a juntarem-se a mim para lermos literatura espanhola durante o mês e houve muita gente mais uma vez que se juntou a mim e eu estou mesmo muito agradecida. Fui vendo através daquilo que vocês foram comentando nos vídeos, através das vossas partilhas lá pelas bandas dos Instagrams, que houve assim uma adesão significativa ao meu projeto, o que me deixa sempre muito feliz. Claro, é óbvio que eu tenho que aproveitar este vídeo para agradecer-vos, para mais uma vez mostrar o quanto eu fico feliz quando vocês aderem aos meus projetos e aderem lendo alguma coisa associada ao projeto, neste caso lendo pelo menos uma obra de literatura espanhola. Fico-vos muito agradecida e quero mais uma vez, apesar de quiçá ser informação repetida, quero por favor pedir-vos para deixarem ficar aí embaixo nos comentários se juntaram a mim e se sim, aquilo que leram de literatura espanhola, quais foram os livros ou qual foi o livro que vocês leram, qual foi o autor ou autora que vocês leram. Deixem por favor ficar isso aí embaixo nos comentários, não só para mim, mas para toda a gente que gosta também de ler aquilo que vocês vão comentando, porque eu sei, pode ser informação repetida, mas deixa-me sempre feliz, nem que eu esteja a ler essa mesma informação pela segunda ou pela terceira vez, não importa. O que eu quero é que, se não for pedir muito, eu acho que não é, que vocês partilhem essa informação aí nos comentários, ok? Um besito muito grande e com muito carinho, de agradecimento por se terem juntado a mim, por termos homenageado a literatura espanhola durante o mês de maio. E já sabem, no próximo ano aqui estaremos, acho eu, não é? Aqui estaremos para mais uma edição do Maio AG Espanhol. Muchísimas gracias. Agora que fiz o agradecimento que é bem merecido e que teria que fazer no início deste vídeo, vou então partilhar convosco aquilo que foram as nossas leituras cá em casa, aquilo que nós lemos durante o mês de maio aqui em casa. Não foram assim muitas leituras, aliás, é quiçá um dos meses, se não o mês, em que menos se leu cá em casa em termos de número de obras. Eu consegui concluir a leitura de 6 obras, até foi mais do que aquilo que eu à partida estaria à espera. Já o marido, por muitas razões e por ter andado também muito atarefado, só concluiu a leitura de 2 obras. Eu não tinha noção disso, mas sim, foram só 2 obras, uma que ele fez, uma leitura que ele fez no Kobo e outra que ele fez em formato físico. Assim sendo, no total foram feitas cá em casa 8 leituras. O mais novo não leu nada, eu acho que ele até não leu. Se leu uma outra página durante o mês de maio foi muito, porque o mês de maio coincidiu com as avaliações finais do semestre na faculdade ou na universidade e compreendem que não houve cabeça para mais nada. Agora sim, durante o mês de junho ele já está a ler e não sei se completará a leitura de alguma obra, mas pelo menos já está a ler mais do que o que leu durante o mês de maio. Depois de ter falado de números, vou falar então daquilo que foram as leituras, tanto as minhas como as do meu maridinho, não é? E como é normal. Começo pelas minhas, também como é normal, e dessas 6, 5 foram de literatura espanhola e uma não. Uma foi de uma autora que não é de nacionalidade espanhola. Mas antes dessas, até antes de falar dessas mesmas, quero falar-vos daquilo que não foi concluído durante o mês de maio. Já sabem, se viram a minha TBR daquilo que eu quero ler durante o mês de junho, durante este mês, que ainda não concluí a leitura e muito menos o fiz durante o mês de maio da autobiografia do Bono. Estou bastante adiantada, sei que consigo terminar agora durante o mês de junho, que era esse o grande propósito. Foi então
Li algumas páginas, não li muitas, durante o mês de maio da autobiografia do meu Bono, e houve uma obra que fazia parte dos meus planos para maio e à qual eu não consegui chegar porque houve outra que se intrometeu, sabem? E assim sendo, esta ficou para trás e falo-vos de Encontrei-te nas páginas de um livro de Xavier Bosch. A esta eu não cheguei de maneira nenhuma, não a pus nos planos para junho, pensei que poderia deixá-la para maio de 2026, não sei se vai ficar à minha espera até esse momento, mas em maio deste ano eu não cheguei a ela e por isso ela vai esperar um bocadinho mais por mim, na estante, continuar lá à minha espera. Continuando, e agora sim falando daquilo que eu li durante o mês de maio, vou começar por falar da obra que não é de literatura espanhola. Não foi a primeira que eu li durante o mês de maio, mas prefiro falar dela e depois centrar-me então em tudo aquilo que fazia parte dos meus planos de literatura espanhola para o mês de maio. A obra que não é de literatura espanhola, não a tenho comigo, já a devolvi à Biblioteca da Terrinha. Falo-vos de Onde Crescem os Limoeiros, de Zulfa. Será que é assim que se diz? Não sei. Catu, também não sei se é assim que se diz o apelido da autora, deixo-vos ficar aí a capa. E esta obra, eu sabia de antemão que era uma obra mais de caráter juvenil e que me iria levar à Síria. Síria é essa da qual eu não sei muita informação, infelizmente, e da qual também, se é que já li alguma coisa, foi uma obra, para além desta, Onde Crescem os Limoeiros. E tinha muita curiosidade, por ser uma obra que me iria levar à Síria e me iria fazer conhecer melhor esse país e iria levar-me à Síria num momento de grande tensão e de muito conflito, mais propriamente para os anos de 2011 e 2012. É aí que nós vamos conhecer a nossa protagonista, que se chama Salama e que vive na cidade síria de Homs, H-O-M-S. É então nessa altura e nessa cidade que nós vamos conhecer a Salama, uma jovem de 18 anos e que vê a sua vida completamente virada do avesso com o estalar da Revolução Síria. Revolução essa que estalou para derrubar o governo de Bashar al-Assad. A Salama, como eu vos disse, tem 18 anos, estava a tirar o curso de farmacêutica e com o estalar da Revolução vê a sua vida familiar, a sua vida escolar toda virada do avesso e vê-se a braços com a obrigação moral que sente de trabalhar num hospital esse que, como vocês devem calcular, durante a Revolução poucas condições tinha, porque estava do lado dos revolucionários, que estava constantemente cheio de gente ferida ou de gente moribunda, e a nossa Salama, com apenas 18 anos, tem que lidar com tudo isso, para além de toda uma tragédia familiar que a deixou praticamente órfã. É tudo isto com tudo isto que ela tem que lidar e tem que lidar num dia-a-dia que a leva ao hospital sempre e a fazer coisas para as quais ela não estava preparada profissionalmente. Ela acaba por ser assistente do único cirurgião que lá trabalha e é tudo isto, toda esta amálgama de tensão, de morte, de sofrimento, de dor, que a Salama, com tudo isto com o qual ela tem que lidar diariamente, e isso dói-nos enquanto leitores, e a mim doeu-me muito conhecê-la, doeu-me muito perceber o dia-a-dia dela, perceber o dia-a-dia daquela cidade síria, daquela cidade que eu quis muito saber se era verídica, e é uma cidade real da Síria, e é uma cidade que, por vídeos que eu vi na internet, ficou completamente arrasada com esta revolução. É um horror, as imagens que eu vi são de um horror, são mesmo dantescas.
E eu que estou habituada a ver imagens, infelizmente, de outros conflitos, mesmo assim fiquei aterrorizada, fiquei devastada com tudo aquilo que vi. E que deu mais, como é que eu ia dizer, realidade, sabem? Deu mais crueza e mais sensação palpável de dor e de sofrimento e de atrocidades aquilo que eu estava a ler e a acompanhar com a nossa Salama. Foi uma leitura muito difícil de se fazer por essas razões históricas, por essas razões de sofrimento e de dor, mas já sabem que eu gosto desse tipo de tramas. Foi uma leitura, por essas razões, muito boa, mas à qual eu não consegui dar a nota máxima porque, não pelo seu lado juvenil, que isso não me incomoda de maneira nenhuma, vocês sabem que eu leio facilmente obras infantis e juvenis, sem problema qualquer, e até muitas vezes são essas obras que mexem com os meus sentimentos, mas houve ali uma parte associada a um relacionamento amoroso que fez todo o sentido, que tem partes lindíssimas, mas que tem para mim um discurso entre os dois intervenientes, um de 18 anos e outro de 18 ou 19, um discurso que eu acho que não se coaduna com a idade dos intervenientes, ou seja, nós temos um par amoroso que se apaixona neste ambiente dantesco de guerra e de conflito, e está muito bem construída o apoio que eles dão um ao outro. Tudo isso é maravilhoso e tudo isso mexeu comigo, mas a forma como eles falam um com o outro, achei que não se coadunava com a idade deles. Pronto. Também há uma outra parte que, por muito que faça sentido associada à Salama e todo o trauma que ela viveu, há lá uma parte que, para mim, que não sou, que sou muito como o São Tomé, ver para crer, pronto, que também não, como é que eu ia dizer, não me convenceu na sua totalidade. Por todas estas razões, é uma leitura que eu recomendo muito. É uma leitura que eu recomendo para adultos e para menos adultos, mas para mim teve esse pequeno senão, e é por causa desse pequeno senão que eu lhe dei um 8 em 10. Mas mesmo assim é um 4 estrelas sólido, e por isso mesmo é uma leitura que eu recomendo vivamente. E que me fez conhecer tradições, cheiros, paladares, a história da Síria, e isso eu bebi com muita atenção e com muita avidez, e ficou comigo, para além de toda a barbaridade que esteve por trás da Revolução Síria. É uma leitura muito boa, à qual eu dei um 8 em 10 e que recomendo a toda a gente. Falando-vos agora daquilo que foram as minhas leituras para o Maio AG Espanhol. Comecei o mês com um regresso a Rosa Montero e um regresso com esta obra Instruções para Salvar o Mundo. Não é uma obra muito recente, de maneira nenhuma, é uma obra de 2008, é uma obra que nos leva a Madrid e que nos dá um lado de Madrid que a nós, enquanto turistas, nos escapa completamente. Um lado de Madrid mais suburbano, dos arredores, e de mais pobreza e de mais sujidade. É certo que estamos a falar de uma obra escrita em 2008, mas eu duvido que as coisas, passados estes anos todos, tenham mudado drasticamente. Há sempre um lado mais escondido e associado sobretudo aos subúrbios das grandes cidades e que nos levam a conhecer aspectos que não são os mais bonitos e os mais atrativos, e é essa Madrid que nós vamos através desta obra, mais uma vez, muitíssimo bem escrita por Rosa Montero. Rosa Montero pode-me já ter dado leituras que não foram as mais bem conseguidas para mim, no meu ponto de vista, mas nunca lhe pude apontar o dedo enquanto à qualidade da sua escrita, muito pelo contrário.
E aqui, como eu vos disse, numa obra muitíssimo bem escrita, nós vamos a Madrid e vamos conhecer quatro personagens, 2 homens e 2 mulheres, que poderão, assim à primeira vista, não ter nada a ver uns com os outros, mas a vida e o dia-a-dia vai fazer com que eles se cruzem no momento presente da trama ou inclusive antes desse momento presente. E vamos conhecer, como eu vos disse, 2 homens e 2 mulheres, vamos conhecer o lado mais difícil da vida deles, onde há muita dor, onde há passados, sobretudo em relação às 2 mulheres, passados muito difíceis de gerir, e também vamos conhecer um dos homens que tem um dia-a-dia muito oco, apesar de se dedicar à medicina, mas tem um dia-a-dia muito oco, muito supérfluo, muito vazio, e que faz com que ele ligue o piloto automático mesmo quando está a dedicar-se à sua profissão essa tão nobre como é a profissão de um médico. São estes 4 protagonistas, são estas 4 personagens que nós vamos acompanhar, intercalados em capítulos, e vamos sofrer muito com eles. Eu, pelo menos, sofri muito com eles, não tanto com essa personagem que se dedica à medicina, mas sobretudo com os outros 3. É muito doloroso aquilo que eles carregam, um presente com muita dor e um passado muito difícil de engolir, e isso mexeu muito comigo, a série que mexeu mesmo muito comigo. Gostei muito desta obra, mas mais uma vez considero que há aqui coisas que não fazia falta estarem aqui. Não era necessário colocarmos aqui uma personagem de origem muçulmana, não era necessário colocar aqui aquilo que é essa personagem, aquilo que ela vai fazer. Não me parece que houvesse necessidade para isso, porque as 4 personagens que habitam nesta trama, são suficientemente redondas e apelativas e atrativas e carregadas de emoções fortes para que nós, se a obra se cingisse apenas a elas, não ficaria de maneira nenhuma mais pobre por isso, muito pelo contrário. É por essas razões que eu não lhe dou mais do que um 8 em 10. Foi uma obra da qual eu gostei muito, mas essa parte que eu acho que está a mais, por muito que até não seja uma parte que ocupe muito espaço na obra, pronto, não havia necessidade, e assim sendo eu dei-lhe um 8 em 10. Gosto muito de Rosa Montero, gostei muito desta obra e recomendo-a. Não é uma obra muito atual, é certo, mas não há aqui nada que seja datado, ou pelo menos tão datado que faça com que nós torçamos o nariz e achemos que isto já não tem nada a ver com a realidade, muito pelo contrário. 8 em 10, e foi uma leitura muito saborosa, e foi a primeira leitura do mês de maio e foi a primeira leitura para o Maio AG espanhol. A segunda obra que eu li foi a grande desilusão do mês e, para já, a grande desilusão de 2025. Falo-vos de Um Amor de Sara Messa. Esta obra veio cá para casa no final de 2024, mais propriamente em novembro. Foi oferta da editora e eu aproveito para agradecer, por muito que eu acho que a editora não vá ver este vídeo, mas ela foi-me oferecida pela editora por culpa do João, do perfil no Instagram Na Cama com os Livros. Foi ele que se dirigiu a mim ainda em 2024 para perguntar-me se eu me juntaria, ou melhor, se nós poderíamos juntar os nossos projetos e fazer uma leitura em conjunto durante o mês de maio. É óbvio que eu disse logo que sim, esta foi a nossa escolha, e foi lida durante o mês de maio por mim e pelo João e por muitos mais leitores que se juntaram ao convite que o João fez no Instagram para lermos esta obra durante o mês de maio. Eu fui colaboradora dessa publicação no Instagram, e houve bastantes pessoas, e ainda bem que o fizeram, sobretudo pelo João, um bocadinho também por mim,
que se juntaram a nós e que leram Um Amor de Sara Messa. Para mim foi uma grande desilusão na discussão, não é? Que houve no grupo que o João criou para esta leitura. Também foi, como é que eu ia dizer, também houve disparidade de opiniões, houve gente que se juntou ao João e que adorou ou gostou muito desta leitura, e depois houve outros leitores que, tal como eu, acharam que isto foi uma grande desilusão. Para mim, foi uma grande desilusão porque eu estava com muitas expectativas. Com muitas expectativas porque a obra diz aqui, atrás, na contracapa, que Um Amor foi considerado pelos críticos do El País e do La Vanguardia, que são dois jornais com um papel muito importante em Espanha, foi considerado pelos críticos destes dois jornais como o melhor livro publicado em Espanha em 2020, ou seja, em plena pandemia. Esta foi a obra que foi considerada por estes dois jornais como a melhor obra publicada em Espanha durante esse ano. E, tendo em conta isto, eu ia com muitas expectativas. E essas expectativas foram defraudadas. Foram muito defraudadas. Eu não consegui criar laços com a Natália, que é a protagonista. Esta protagonista que, por umas razões que eu não vou aqui mencionar, decide deixar para trás a sua vida e refugiar-se numa aldeia que ela escolheu ao azar, aluga uma casa lá ou arrenda uma casa lá e refugia-se nessa casa que está não tem grandes condições, tem bastantes coisas que deveriam ser tratadas, nomeadamente um telhado que deixa passar a água da chuva e outras coisas, e ela refugia-se nessa casa e nós vamos acompanhando o dia-a-dia da Natália e vamos acompanhando também os seus demónios, tudo aquilo que a levou a deixar para trás uma vida, tudo aquilo que são as suas fragilidades, tudo aquilo que são as suas tentativas de conhecer os habitantes daquela aldeia, e vamos acompanhar isto nestas poucas páginas. A obra não tem muitas páginas, não chega às 150 páginas. E vamos acompanhando isto, e eu, ao mesmo tempo que ia acompanhando a Natália, nunca consegui criar empatia com ela. É certo que eu percebo os demónios que ela tem, mas mesmo assim, mesmo compreendendo esses demónios, mesmo dando a mão à palmatória, àquilo que foram, como é que eu ia dizer, os argumentos do João, que adorou esta leitura, eu não consegui criar laços com ela. Eu torci o nariz a muita coisa que ela fez. Também é verdade que torci o nariz a muitas coisas que os habitantes daquela aldeia estranha, mas ao mesmo tempo não estranha. Porque quando estamos a falar do microcosmos, ou seja, de uma realidade muito reduzida, não é? De um espaço com muito pouca gente, há sempre muitos preconceitos, muitos estereótipos, e aqui eles estão muitíssimo bem retratados. Essa parte está muitíssimo bem retratada. Mas eu, que sou uma leitora de personagens, queria muito ter criado laços com esta Natália e não consegui. Não consegui, estava constantemente a abanar a cabeça de incredulidade e apetecer abaná-la e apetecer esbofeteá-la, inclusive, por coisas, por atitudes que ela toma, por coisas, como é que eu vou dizer, por ela se sentir tão dependente, por ela se rebaixar tanto. Não, pelo amor de Deus, por muito que o passado dela a possa levar a fazer essas coisas, não, como mulher senti-me muito revoltada e não consegui criar laços com ela, por muito que tenha sentido esta revolta e esta vontade de a esbofetear, e não consegui criar laços com ela. E assim sendo, esta obra foi uma desilusão, porque uma obra que foi considerada o melhor livro publicado em Espanha em 2020 teria para mim que dar muito mais, teria que ter muito mais páginas, teria que ter um final quiçá mais fechado. Não sei, para mim, olhem, não correu de maneira nenhuma como eu queria esta leitura. Dei-lhe um 5 em 10. E antes de continuar a falar-vos das outras leituras, quero dizer que
estreiei-me no podcast do João para falarmos abertamente e com spoilers sobre a leitura que tínhamos feito deste Um Amor de Sara Messa. E para quem já leu a obra ou para quem queira saber tudo da obra e não esteja minimamente interessada nela, possa ouvir esse episódio do podcast do João. Eu vou deixar ficar o link aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo e convido-vos a acompanhar o João, acompanhar o podcast dele e, por que não, a ouvir-me com ele, a discutirmos, a debatermos os nossos argumentos muito diferentes, muito díspares sobre esta leitura de Um Amor de Sara Messa. 5 em 10, por muito que me custe, e a primeira grande desilusão de 2025, e teria que ser de uma autora espanhola. Pronto, não sei se alguém aí desse lado me quer dizer o que é que achou desta leitura, se já a fez. Por favor, que o diga, como desta, de todas das quais eu vou falar, ok? Mas desta em particular eu adoraria que me dissessem aquilo que acharam desta leitura, se a já fizeram e se concordam comigo ou se estão completamente em desacordo com aquilo que eu disse sobre esta obra, ok? Pronto. Terceira obra que eu li, e já vamos com 26 minutos de vídeo, pronto. Terceira obra que eu li em maio. Segunda obra que eu li de literatura espanhola foi Três Mulheres na Cidade, de Lara Moreno. Não, terceira obra que eu li de espanholitos. Quarta obra que eu li em maio. Mais uma vez, fomos até Madrid. Neste caso... muito pouquinho tempo antes do estalar da pandemia do Covid-19, e vocês vão perceber que a pandemia esteve muito associada a leituras que eu fiz durante este maio de 2025. Foi a primeira vez que eu li algo de Lara Moreno. O meu marido já tinha lido esta obra o ano passado, tinha-lhe dado a pontuação máxima e confesso-vos que, claro, tinha algumas expectativas face a esta obra e face a estas três mulheres que vivem na mesma cidade, que nada têm a ver umas com as outras, mas que partilham um espaço em comum, ou seja, todas elas, de uma forma ou de outra, partilham um prédio no centro de Madrid, num bairro bem central de Madrid. Uma delas mora lá, a outra trabalha lá enquanto empregada doméstica e a terceira, mais tarde na trama, vai também trabalhar nesse mesmo prédio como porteira do mesmo, ok? Por isso, elas nada têm a ver umas com as outras, partilham apenas esse espaço, esse prédio no centro de Madrid. E vamos acompanhar o dia-a-dia das três. Todas elas também têm uma bagagem algo pesada, ou bastante pesada. Uma delas é espanhola, madrilena, não é? A outra veio da Colômbia, não é? Veio tentar a sua vida e veio tentar encontrar um desafogo económico em Madrid, trabalhando em Madrid e amealhando dinheiro para enviar para a sua família para a Colômbia. E a terceira é marroquina, e também ela, como muitos marroquinos e como muitos africanos da parte norte do continente, tentam a sua sorte em Espanha. E esta terceira, como é que eu ia dizer, a terceira protagonista, que se chama Oria, a madrilena é Oliva, Damaris é a colombiana e Oria é a marroquina. Esta chega à Espanha, não vai diretamente a Madrid, vai depois para Madrid por causa de uma situação familiar. E são estas três mulheres, como eu disse, com uma bagagem pesada, todas elas com uma bagagem pesada, que tentam viver e levar a sua vida adiante em Madrid. É muito bom conhecê-las, foi muitíssimo bom conhecê-las, gostei mesmo muito. Gostei muito de conhecer o seu passado, o seu presente, as suas dificuldades, os seus temores, o seu dia-a-dia, aquilo que fazem. Gostei muito de as conhecer. Mas, para mim, para que esta obra fosse verdadeiramente um 10 em 10,
teria que haver um equilíbrio maior no protagonismo destas três mulheres. Acho que a Oria e a Damaris tinham ingredientes suficientes para partilharem ao mesmo nível o protagonismo com a Oliba que é a madrilena e que é aquela que tem um papel mais preponderante nesta obra. E por essa desigualdade no protagonismo, eu não consegui dar mais do que um 8 em 10 a esta leitura. Também gostaria que ela tivesse um final mais fechado, mais redondo, e que me desse mais informações nesse mesmo final, que é bastante aberto e que me deixou, caramba, poxa, eu precisava de saber mais sobre estas mulheres e sobre aquilo que lhes vai acontecer, porque deixou-nos assim com o reboçado na boca, sabem? E depois tiram-nos o reboçado e não nos dão informações, a não ser que vai estalar a pandemia. Fiquei muito frustrada com o final, fiquei também algo frustrada com a desigualdade de protagonismo e por isso só lhe dei um 8 em 10. E agora vou fazer uma pausa porque senão já sei que isto me vai cortar o pio. Continuando com este balanço mensal e com as minhas leituras de literatura espanhola, não poderia haver um maio AG espanhol sem eu ler nada de Almudena Grandes, como é óbvio, não é? Acho que isso é mais do que claro. E deixei para o fim aquilo que foram as leituras associadas a Almudena Grandes, porque foram as últimas obras que eu li em maio e também porque são aquelas que me vão fazer emocionar de certeza absoluta. Assim sendo, se eu derramar umas lágrimas ou se eu me tiver que calar um bocadinho para controlar as emoções, já sabem a razão, já sabem o motivo. Eu vou falar, em primeiro lugar, da obra que fazia parte dos meus planos e que foi a última obra que Almudena Grandes escreveu. Obra essa que ela deixou incompleta porque não conseguiu concluir. Já estava demasiado doente para o fazer, acabou por falecer sem conseguir terminar a obra. Pediu ao marido que o fizesse, porque o marido de Almudena Grandes também é escritor. Foi ele que terminou a obra, levando a cabo os pedidos e aquilo tudo que a mulher lhe pediu. Pedidos que a mulher lhe pediu, não é? Aquilo que eram as ideias que Almudena Grandes tinha para o desenlace da obra. Falo-vos de Todo va a mejorar, esta obra que não está publicada em português de Almudena Grandes e que eu dificilmente acho que vai ser publicado. Aliás, não me parece que a editora, neste caso a Porto Editora, volta a apostar em Almudena Grandes, o que para mim é uma grande dor e uma grande desilusão e uma grande tristeza, mas o mercado assim o dita, por muito que me custe. Como eu vos estava a dizer, esta obra não existe publicada em português, foi a obra que Almudena Grandes escreveu durante a pandemia, porque ela esteve doente durante a pandemia. Aliás, Almudena Grandes descobriu que estava doente antes do estalar da pandemia e morreu em plena pandemia, e foi durante esse tempo que ela quis escrever esta obra que está muito associada à pandemia e a tudo aquilo que uma pandemia provoca no ser humano, num país, num mundo. Toda essa sensação de medo, de impotência, toda essa sensação de desamparo, toda essa sensação de solidão, tudo isso foram o mote para que Almudena Grandes decidisse escrever esta obra. E fê-lo estando já doente, estando já a combater o cancro, estando já a dar-se conta de que iria perder essa batalha, mas nunca baixou os braços e conseguiu escrever quase toda esta obra que está aqui. E é uma obra distópica, é uma obra que parte dessa realidade de uma pandemia e que a leva a extremos, mas a extremos que, como em qualquer distopia, a extremos que nós achamos que infelizmente podem tornar-se realidade de um momento para o outro. É isso que temos aqui como grande pano de fundo. Temos uma Espanha
abraços com uma pandemia, pandemia essa que se repete mais do que uma e mais do que uma vez, muito mais do que uma vez, mas que é manipulada por alguém que se apercebe que se manipular esse medo, que se partir desse medo, desse desamparo, dessa impotência de uma população que está fechada em casa e que está completamente dependente de um governo e daquilo que ele dita, de um governo que se aproveita de tudo isso que está por trás de uma pandemia e que vai fazer de uma forma que a priori parece que é em prol, em benefício da população, de todos os habitantes de um país, que se vai aproveitar de tudo isso e vai, com paninhos quentes e com falinhas mansas, criar uma ditadura. Isto é o que nós temos aqui. Temos muitíssimas personagens, como era Apanágio da Almudena Grandes. Não é uma obra fácil de se ler, nem para mim foi, que estou habituada a ela, porque tem muitíssimas personagens que estão elencadas no final da obra, como acontece em quase todas as obras da Almudena Grandes, ou pelo menos as mais recentes, e eu frequentemente tinha que ir ver quem era quem, porque de um momento para o outro mudávamos de personagem num capítulo e eu já não me lembrava exatamente qual era, porque são muitas. Isso era Apanágio da Almudena Grandes e é por isso que nunca é muito fácil ler uma obra da Almudena Grandes, por muito que nós dominemos a língua, como é o meu caso. Foi uma leitura muito difícil de se fazer, não por essas razões, mas por todas as emoções que despolutaram em mim, porque eu comecei a ler esta obra a saber que foi a última que ela escreveu. Comecei a ler esta obra sabendo que que a Almudena escreveu esta obra doente. Primeiro com esperança e com fé de que de que todo iria a melhorar, de que tudo iria melhorar, que ela iria conseguir vencer a porcaria do cancro. E depois sempre a ter a noção de que em algum momento ela se deu conta de que as coisas não iriam melhorar e que ela iria perder a batalha. Tudo isso foi uma amálgama de emoções que mexeu muito comigo à medida que eu ia lendo esta obra. E eu derrabei, já estou toda atarantada. E eu fiquei de rastos, fiquei sem chão. No final, quando temos a nota do marido que nos conta o porquê de ter sido ele a escrever o último capítulo, de tudo aquilo que foi a Batalha da Mulher e dele próprio, olhem, eu caí. Foi uma obra que me derrubou completamente, por todas essas razões. Não é para mim a melhor obra da Almudena Grandes, não é. Dei-lhe um 9 em 10 por essas razões, mas vocês compreendem que eu estive sempre acompanhada por ela ao ler esta obra e foi uma companhia com muitas emoções contraditórias, que me fez chorar e que me fez sofrer e que me fez sentir órfã mais uma vez. É uma obra difícil, é uma obra complexa e para quem é fã como eu da Almudena Grandes é uma obra ainda mais difícil de lidar por todas as razões que eu mencionei. Olhem, pronto. Não melhorou tudo, ela não conseguiu sobreviver, mas conseguiu fazer isto, percebem? E eu tenho mais uma vez que admirar ainda mais a minha querida Almudena por ter escrito isto estando doente, estando a combater uma doença tão difícil, que lhe tirou de certeza o chão e que lhe tirou as forças em muitos momentos e que lhe tirou a vida no final. Por todas essas razões eu ainda admiro mais esta minha Almudena e esta leitura pode não fazer sentido para vocês, mas foi muito especial para mim, por muito que não tenha sido um 10 em 10. No final,
já completamente desaustinada e a chorar, eu tive que ir às estantes buscar esta obra. E esta obra sim é que me fez chorar, chorar tanto, tanto, tanto. Eu chorei do princípio ao fim, porque esta obra é do marido da Almudena Grandes, é de Luís García Montero, e este 1 ano e 3 meses foi o período em que a Almudena, desde que ela descobriu que estava doente até à sua morte. E aqui em poesia, e eu que não sou nada leitora de poesia, e eu que nem sabia, eu quando soube que esta obra estava editada, eu quis logo comprá-la porque eu sabia que a tinha que ter em casa, mas não sabia que ela era em poesia. Quando a recebi em casa e apercebi-me de que era em poesia, confesso-vos que pensei, se calhar não me vai dar aquilo que eu estava à espera que ela me desse. Não, acreditem, estava completamente enganada. Mesmo que seja em poesia, e eu caí completamente, eu fiquei outra vez sem chão e aqui ainda mais, porque o autor, porque o marido nos conta tudo, nos conta como é que foi o primeiro passeio, um passeio que eles o último passeio que eles fizeram à beira-mar, quando ela descobriu que estava doente, a esperança que lhes deram de que tudo poderia ser resolvido, o lutar do dia a dia, como é que eu ia dizer, durante a doença, as forças que lhes foram faltando, o perceber que a morte iria ser o final da Almudena Grandes, a morte dela, a ausência dela no apartamento. Olhem, está tudo aqui tão bem retratado que eu chorei tanto, 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 tanto. E foi a melhor leitura que eu fiz em maio. Não estava nos planos. É um 10 em 10, é mais do que um 10 em 10. Vai ser de certeza absoluta uma das melhores leituras que eu vou fazer este ano, se não a melhor leitura, e foi feita em poesia. Mas foi uma obra que me arrancou toda a dor que eu tinha aqui, e eu que sofri horrores com a morte da Almudena. A minha dor é minúscula face à dor que este homem sentiu com a perda do seu grande amor, do amor da sua vida. Isto é um hino ao amor e é uma obra que se lê muito facilmente. É poesia, é certo, mas se lê muito facilmente. E é um espelho de tudo aquilo que é a morte de um ente querido. É um 10 em 10, é mais do que um 10 em 10 e foi a melhor forma, por muito que me tenha feito sofrer, por muito que me tenha feito chorar, foi a melhor forma para concluir o meu maio aguê espanhol, com toda a dor, com toda a saudade, com toda a ausência, com todo o desamparo que Luís García Montero partilha connosco nesta pérola. Isto é uma pérola que está nas minhas estantes e que eu vou sempre conservar com todo o meu carinho e com toda a minha admiração. Para terminar, vou falar-vos daquilo que foram as leituras do meu marido. Estou cheia de calor, porque o sol está a bater aqui, estou cheinha de calor, mas falta-me falar das leituras do meu marido. Como eu vos disse, foram apenas duas durante o mês de maio. Uma foi feita no Cubo, e foi feita porque nós vimos na Netflix a série, ou o filme, eu acho que era um filme, que é baseada nesta obra e que nos leva à Segunda Guerra Mundial, mais propriamente à Itália. E a obra chama-se, Crianças da Guerra, e é de uma autora italiana, de Viola Ardone. Deixo-vos ficar aí a capa. Ele leu-a no Cubo, leu a versão que eu acho que é uma versão do português do Brasil, mas era a única que estava disponível no Kobo gratuitamente, através do Kobo Plus. Ele leu-a e não gostou muito dela. Diz ele que, depois de ter visto o filme, achou que o filme, por incrível que pareça, estava mais bem conseguido do que propriamente a obra na qual se baseou neste Crianças da Guerra. Por isso, por essas razões, ele deu-lhe um 8 em 10. Já sabem que o 8 do meu marido é quase como se fosse um 5 ou um 6 para mim. Deu-lhe um 8 em 10 e foi então a primeira obra que ele leu
durante o mês de maio. A segunda e última foi de Valérie Perrin, Querida Tia, uma obra que nós lhe oferecemos no Dia do Pai, sim, e ele leu agora durante o mês de maio e amou-a. O meu marido gosta bem mais de Valérie Perrin do que eu. As experiências que eu tive com esta autora francesa não foram as mais bem conseguidas, por muito que a Violette seja uma protagonista inesquecível da obra... como é que se chama a obra? A Breve Vida das Flores. Para mim, como eu vos disse, a autora não é uma autora à qual eu queira regressar, mas o meu marido adora e adorou esta obra. Sei que foi a primeira obra que Valérie Perrin publicou, não foi a primeira que chegou cá a Portugal, muito pelo contrário, mas ele adorou este Querida Tia e deu-lhe um 10 em 10. E agora, meus queridos, por muito que tenham sido feitas poucas leituras cá em casa durante o mês de maio, este vídeo ficou gigantesco, mas acho que ficou de acordo com aquilo que eu queria. Acho que falei da maneira como eu gostaria de ter falado de todas as nossas leituras. Vocês, por favor, confirmem-me se gostaram daquilo que ouviram. Se já leram alguma obra destas que nós fomos lendo ao longo do mês de maio, se ficaram curiosos por ler alguma das mesmas e que vocês ainda não leram, contem-me tudo aí embaixo nos comentários. Não se esqueçam, por favor, de mim, não se esqueçam de comentar, de me mandar uns beijinhos e miminho, ok? Que sabe sempre muito bem para quem está aqui deste lado e para mim ainda me sabe melhor. Por isso, um beijinho enorme. Espero que tenham gostado e vemo-nos num próximo vídeo, quiçá um bocadinho mais pequenino do que este. Se sobreviveram, se viram aos bochechos, se viram um bocadinho de cada vez, não importa, contem-me tudo aí em baixo e já sabem. Mais um beijinho e até ao próximo vídeo. Boas leituras e vemo-nos, não sei, daqui a uma semana, quiçá, pode ser que sim. Façam figas para que eu tenha tempo para gravar mais um vídeo daqui a uma semaninha. Beijinhos!